Este vídeo apresenta o método de formação de preços com base na margem de lucro sobre o preço. Por esse método, o preço calculado deve cobrir os custos e outros encargos e proporcionar o retorno desejado sobre o preço. O uso do método se apoia no fato de que muitas empresas têm a margem de lucro sobre as vendas como meta estratégica. Outros métodos de formação de preços, como markup sobre o custo, margem de contribuição sobre vendas e retorno sobre o investimento, serão apresentados em outros vídeos. Sejam os seguintes elementos e símbolos: custo unitário total, símbolo CUT, percentual de encargos sobre o preço, inclui impostos, comissões, etc. O símbolo será EP, percentual de margem de lucro sobre o preço, o símbolo será MP. O preço de venda será representado pelo símbolo PV. O preço de venda será a soma das seguintes parcelas: custo unitário total, encargos sobre o preço e margem de lucro sobre o preço. O valor do preço pode ser estabelecido pela seguinte equação: o preço de venda, PV, é igual ao custo unitário total, CUT, mais preço de venda vezes encargos sobre o preço, mais preço de venda vezes margem de lucro sobre o preço. Após as transformações algébricas na equação acima, a fórmula do preço de venda é: preço de venda PV é igual a custo unitário total CUT dividido por 100% menos encargos sobre vendas menos margem de contribuição sobre o preço. Exemplo: o custo unitário de um produto é igual a 5.000. O custo unitário total é a soma do custo direto unitário mais o custo indireto unitário do produto ou serviço. Percentual de encargo sobre o preço será 22%. No caso de um mesmo produto ou serviço ter percentuais diferentes de tributos ou comissões, o percentual de encargos a ser usado na formação de preços deve representar a média ponderada de tributos e comissões pelo valor das respectivas vendas. Essa média pode ser calculada com base em dados históricos ou, se houver expectativa de mudança na composição das vendas do produto, com base em dados projetados. Margem de lucro sobre o preço, 5%. O percentual de margem de lucro a ser incluído na formação de preço pode ser estabelecido com base naquela margem encontrada no setor onde a empresa atua, ou também a partir de dados históricos da própria empresa. Podem ser usados percentuais diferenciados de margem de lucro por produto ou serviço. Nesse caso, as diversas margens utilizadas para os produtos deverão produzir uma margem média ponderada fixada como meta para a empresa. Usando a fórmula apresentada, chegamos ao valor do preço calculado, R$ 6.849,32. A planilha seguinte permite calcular o preço, sendo dados custo unitário total do produto, o percentual de encargos sobre o preço de venda e a margem de lucro sobre o preço. Além disso, ela permite que se faça a abertura do preço,
que fornecerá a confirmação dos cálculos efetuados. Os dados de entrada estão nas células B2, custo unitário total do produto, B3, percentual de encargos sobre o preço, e B4, percentual de margem de lucro sobre o preço. O preço de venda é dado pela fórmula, será B2, custo unitário, dividido por 100 menos B3 menos B4. B3 é o percentual de encargos sobre o preço e B4 a margem de lucro sobre o preço. Depois de calculado o preço, nós podemos então fazer a abertura do preço. O preço de venda está em B5, menos o valor do custo unitário, que está em B2, menos os encargos sobre o preço, B3 vezes B5, B3 é o percentual, B5 é o valor do preço, fornece o lucro sobre o preço, que é B8, preço de venda calculado, menos B9, custo unitário, menos B10, encargos sobre o preço. O lucro calculado, B11, dividido por B8, fornece o percentual de lucro sobre preço, que é o nosso percentual utilizado no cálculo.